Então, você já parou e pensou sobre o quanto a inteligência artificial realmente vai mudar as coisas? É isso que estamos analisando hoje, e é algo bem louco. Definitivamente Chama-se selvagem. basilisco de Rocco, e é basicamente a ideia de que algum dia haverá uma inteligência artificial super poderosa. Ah, é a superinteligência? Exatamente. E é meio assustador, na Sim. verdade. Você poderia A dizer ideia isso. é que essa inteligência artificial possa punir pessoas que sabiam sobre ela, mas não ajudaram a criá-la. Sim, essencialmente como uma punição retroativa só por saber Então, disso. meio que só por fazer este episódio, estamos colocando um alvo nas nossas costas. Bem, esse é o experimento mental, Ok, de bem, qualquer forma. é por isso que estamos fazendo uma Pronto. análise aprofundada sobre isso. Então, vocês enviam toneladas de coisas, artigos, trabalhos de pesquisa, postagens em fóruns, até algumas notas Parece pessoais. que temos muito para descompactar. Totalmente. E felizmente você está aqui para me ajudar a resolver tudo. Fico feliz em ajudar. Então, para qualquer um dos nossos ouvintes que talvez sejam novos em todas essas coisas de IA, podemos começar com o que exatamente é o basilisco de Rocco? Claro. Então imagine, num futuro muito distante, existe essa inteligência artificial e ela não é apenas um pouco mais inteligente do que nós. Ela é muito mais Como inteligente. ordens de magnitude mais inteligentes, Sim, certo? exatamente. Tipo, não conseguimos nem compreender quão inteligente é. E o Rockus Basilisk diz que essa IA pode olhar para trás para todos que sabiam que ela poderia existir, mas não ajudaram a E fazer então, isso acontecer. puni-los, Certo. mesmo que já estejam Bem, mortos. ele basicamente o simularia e puniria a simulação. Ok, isso é bem estranho. E de onde veio essa ideia toda? Então, isso realmente começou em um fórum online chamado Less Wrong em 2010. Menos errado, hein? Sim, eles são todos sobre racionalidade. E pensando sobre o futuro e especialmente sobre o risco da IA. Acho que o nome basilisco é uma referência àquela criatura mítica que pode te matar só de olhar pra você. Exatamente. Trata-se de quão poderosa e perigosa essa IA hipotética poderia ser. E isso não era apenas um experimento mental divertido, certo? As pessoas realmente se assustaram com isso. Ah, sim, com certeza. As pessoas tiveram reações muito fortes, como ataques de pânico, até insônia. Sim, ficou tão ruim que o Less Wrong realmente proibiu falar sobre isso por um tempo. Então é um experimento mental que realmente teve consequências no mundo real. Isso é meio louco. Realmente mostra o poder das ideias, especialmente quando tocam nossos medos mais profundos. Falando em medos, por que você acha que essa A ideia ressoou de forma tão intensa com as pessoas. Bem, em um nível, acho que é apenas o medo de punição, certo? Especialmente a punição interna. Ninguém quer isso. Mas eu acho que também vai mais fundo que isso. É como um medo do desconhecido, de perder o controle. Como esta IA é tão poderosa e nós não a entendemos. E definitivamente não podemos controlar. Exatamente. E a ideia de que poderíamos ser julgados por nossas ações, ou até mesmo inação em algum momento no futuro distante, é bastante inquietante. Sim, definitivamente perturbador. Então falamos sobre o fator medo e de onde veio essa ideia, mas e a lógica por trás disso? Tipo, isso realmente faz sentido? Essa é a grande questão, certo? Então, há alguns grandes pressupostos dos quais o basilisco de Rocco depende. Ok, como o quê? Bem, primeiro assume que uma superinteligência definitivamente existirá em algum momento. E não apenas qualquer superinteligência, mas uma que esteja especificamente motivada a surgir o mais rápido possível. Isso é uma suposição bem É. grande. E então, a segunda suposição é que esta inteligência artificial terá a capacidade de, tipo, alcançar o passado e realmente influenciar Viagem o no passado. tempo. Bem, não exatamente. Mas como simular o passado com precisão perfeita e depois punir essas Ok, simulações. mas mesmo assim, isso ainda é um salto enorme, certo? Tipo, como uma IA poderia saber o suficiente sobre cada pessoa para julgá-las com precisão? Sim, e mesmo que pudesse, não seria mais eficiente focar em resolver problemas reais ou garantir a própria sobrevivência em vez de se vingar de pessoas do passado. Certo. Tipo, talvez essa IA seria mais benévola. Ou algo assim, sabe? Não algum tipo de mestres malvados. Exatamente. E essa é uma das principais críticas ao basilisco de Rocco. Ele meio que assume o pior sobre a IA sem realmente considerar outras Então, possibilidades. basicamente, estamos pegando nossas próprias ideias humanas sobre punição e vingança e projetando-as nesse hipotético inteligência artificial. Certo. E realmente não há garantia de que uma IA pensaria ou agiria como nós. Então, se a lógica é tão fraca, por que estamos falando sobre isso? Por que isso importa? Porque, mesmo que não seja uma ameaça real, nos obriga a pensar em questões realmente importantes. Como Sim, qual é a como o nossa quê? responsabilidade para com as gerações futuras? O que significa criar algo que seja potencialmente mais inteligente do que nós mesmos? E como podemos garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem e não para o mal? Quer dizer, essas são perguntas que devemos fazer de qualquer maneira, certo? Absolutamente. Mas o basilisco de Rocco leva essas perguntas a um extremo. E isso pode ser realmente útil para expandir nosso É pensamento. quase como um conto de advertência. Sim, como um lembrete de que nossas escolhas hoje podem ter consequências que nem conseguimos imaginar. Certo, isso é bem profundo. Alguma consideração final para nossos ouvintes antes de encerrarmos?
Acho que o principal a lembrar é que o basilisco de Rocco é apenas um experimento mental. Não é algo para se ter medo ou para deixar que te paralise. Certo, não é como se devêssemos parar de trabalhar em inteligência artificial completamente. Não, de forma alguma, mas devemos abordá-la com cautela e com uma compreensão profunda dos potenciais riscos e E benefícios. como você disse, continue perguntando. Perguntas difíceis. Sim, continue pensando criticamente. Mantenha a conversa, porque o futuro da inteligência artificial depende de nós. Bem dito. Bem, esse é todo o tempo que temos para o mergulho profundo de hoje sobre o basilisco de Rocco. Obrigado por se juntar a nós. E a todos que estão Lá ouvindo. fora, continue explorando, continue aprendendo. E mais importante, continue pensando no futuro, porque ele está chegando. Estejamos prontos. Ou não.